embora você, meu agente da Polícia Civil, minha agente da Polícia Civil. Eu acho que você já deve visualizar aquele, ó, distintivo pendurado aqui, ó, assim, ó, segurado aqui, o distintivo penduradão, bonitão, né? Porque você vai ser um agente da Polícia Civil, um agente, uma mulher da Polícia Civil, né? Forte, guerreira, imponente, certo? Mas para isso acontecer, você precisa, óbvio que, claro, focar aqui nas questões que nós temos para você. Beleza? Vamos seguir? Vida que segue a vida. Corta na tela, por favor, Arthur. Vamos lá. A nossa questão de agora, ela traz um tema que é muito recorrente. Veja só. No inquérito policial, o ofendido, ó, no inquérito policial, vamos só marcar, tá? Eu quero que você marque, pra você ficar ciente, tá? No inquérito policial, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão, marca textozinho, poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não, coloca no ou não, foca no ou não, a juízo da autoridade policial. Corta para mim, por favor. Vamos lá. Turma, quando você olha para essa, né, para isso que diz, né, a legislação, por quê? Porque isso que está dito aqui nesse momento é algo que foi dito no artigo 14 do Código de Processo Penal. E, na verdade, esse artigo 14, ele vai te direcionar para uma característica do inquérito policial. Essa característica eu já falei para você logo no comecinho, quando eu conceituei o inquérito policial. Eu te falei que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa, inquisitivo ou inquisitório, discricionário. E aí eu te disse assim, ó, vê só, a autoridade policial vai conduzir o inquérito policial conforme ele aprover, conforme ele achar que deve conduzir. Professora, a senhora também chegou a dizer que existem exceções a essa discricionariedade. Acontece que o aluno, quando ele está se preparando para o concurso, ele compreende que o delegado de polícia ele vai conduzir o inquérito de forma discricionária, mas ele não lembra de ler o artigo 14. Porque o artigo 14, ele vai falar assim, ó, e nesse ou não, ele pode realizar a diligência ou não, e aí é esse ou não que vai me remeter a essa ideia de discricionariedade da autoridade policial. Professora, quando é que eu vou ter uma limitação nessa discricionariedade da autoridade policial? Eu vou ter uma limitação nessa discricionariedade do delegado de polícia quando o legislador ele cria na lei uma vedação para essa discricionariedade. Ora, eu vou te dar dois exemplos. Eu poderia te dar vários exemplos, mas eu vou te dar dois, que são dois exemplos muito recorrentes em prova de polícia. Professora, o primeiro exemplo que você precisa me dizer, qual seria? O primeiro exemplo está relacionado com o artigo 158. Todas as vezes que a infração penal, ou seja, que o crime deixa vestígio, nós sabemos que é obrigatório o exame de corpo de delito. Professora, a ausência desse exame de corpo de delito gera no processo, num futuro próximo, uma nulidade absoluta. Nulidade absoluta é vício, vício insanável, vício que não tem como corrigir, traduzindo, né? Então vamos lá. Se a infração deixou vestígio, a autoridade policial não vai poder escolher se vai fazer ou não essa perícia. Ora, Arthur matou uma pessoa e essa pessoa está lá esturricada no chão, esvaindo-se em sangue, e o delegado chega e diz assim, agente, tira aí umas fotos, coloca lá no inquérito e tá tudo certo. É assim que vai funcionar? Não, porque o legislador falou assim, todas as vezes que a infração penal deixar vestígio, é obrigatório um exame técnico, um exame pericial, tá? Que o delegado de polícia não tem o quê? Não tem a atribuição para realizar, ok? Ele vai determinar que um perito realize.
Professora, a segunda exceção à característica da discricionariedade ou a discricionariedade da autoridade policial será todas as vezes que eu estou diante do crime de tráfico de drogas. Lá da Lei 11.343. Pois é, a Lei 11.343, quando eu falo do artigo 33, que é o tráfico de drogas, o nosso legislador estabeleceu que todas as vezes que a droga for apreendida, a autoridade policial deverá remeter essa droga apreendida para a realização de um exame pericial. Ué, pericial para quê, professora? Para constatar se aquela coisa ali que se aprendeu é droga. Ah, entendi. Por quê? Porque você pode apreender sal no lugar de cocaína, você pode apreender um mato no lugar da maconha. Ah, professora, a senhora também vem com cada um. Mas é verdade, né? É verdade. Então, para evitar que num futuro próximo seja levantada uma nulidade no processo, é que o legislador já pensou. Disse assim, olha, todas as vezes que o crime for de tráfico, o delegado de polícia não vai poder escolher. Ele tem que pegar essa droga e vai ter que remeter para o laboratório da Polícia Civil. A Polícia Civil vai realizar, por meio dos seus peritos, uma perícia que vai aferir, que vai verificar se aquele elemento ali que foi, apreendido é droga. Ok? Então, nessa situação, você não vai ter discricionariedade da autoridade policial. Por quê? Porque o próprio legislador limitou a atuação do delegado de polícia. Toma cuidado com isso, porque isso cai muito em prova. E cai não, despenca na prova. Você precisa, lembrar das exceções e precisa lembrar da regra. A regra é a discricionariedade. A exceção é as duas hipóteses que eu acabei de falar para você. Então, a questão, ela está corretíssima, ok? Ela está certíssima. E você tem que ter cuidado com todos esses detalhes que nós acabamos de colocar aqui para você, beleza? Então, vamos lá. Certíssima, o artigo 14 é exatamente o que dispõe a questão e eu quero que você, óbvio, comece já a pensar na próxima questão que o Arthur vai colocar na tela. Vamos lá? Próxima questão. A próxima questão, ela vai trazer para a gente, certo? A seguinte preposição. Acerca das características do inquérito policial, e aí eu quero que você tenha muito cuidado, tá? Esse tema é um tema muito importante, o tema de características do inquérito policial, é um tema que cai muito em prova de polícia, cai muito. Todas as vezes que eu estou diante de um tema chamado inquérito, características é muito importante. Acerca das características do inquérito policial, assinale a opção incorreta. Então, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar a opção que não está certa, né? Aquela que está incorreta. E agora, vê só, eu quero que você tenha cuidado com isso. Criança, todas as vezes que você for responder prova de múltipla escolha, eu quero que você tenha cuidado com isso aqui. Muitos alunos, eles não têm cuidado com isso aqui. Eles não olham que o examinador, ele está pedindo a alternativa incorreta. E muitas vezes, quando a prova é de múltipla escolha, ele deixa de avaliar que o que ele deve marcar é o que não está certo, tá? E sim, ele deveria então desprezar, aquela hipótese, tá? Que não estaria correta diante do que o examinador pede. Então, vamos lá, professora, vê só, a primeira alternativa vai me dizer o seguinte, eu quero a incorreta, se liga nisso, eu quero a incorreta, tá? Então, vamos lá, primeiro lugar, vamos analisar. Letra A, o inquérito policial constitui procedimento de natureza administrativo, informativo, que busca indícios de autoria e materialidade, ok? Bom, eu já quero te chamar a atenção para essas hipóteses aqui, para o caráter informativo do inquérito policial.
Corta para mim aqui, por favor, Arthur, só para o aluno já conversar comigo sobre isso. Vê só, aqui na letra A, o que é que eu encontro? Em primeiro lugar, a letra A ela está corretíssima, tá? Quando a letra A fala para mim assim, ó, eu vou buscar, não é, ali elementos de informação, nós vamos lembrar de uma discussão que havia sobre o tema de inquérito policial antes de 2008. Essa discussão na doutrina, na jurisprudência, ela foi resolvida em 2008. O que era que acontecia? Uma parte da doutrina dizia que a finalidade do inquérito era buscar provas. Uma outra parte dizia que a finalidade do inquérito era buscar elementos de informação. Professor, e por que essa discussão? Vê só, o inquérito, ele é um procedimento de natureza inquisitiva ou inquisitória. Eu disse para você que tudo se concentra na pessoa do delegado. Eu disse para você que ele é discricionário, tá? Então o delegado decide o que é que vai produzir. Sendo assim, perceba, tá? O delegado ele não vai dar margem para que exista contraditório ou para que exista ampla defesa. Ele não vai dar oportunidade para que o investigado, para que o suspeito fale sobre aquelas acusações que estão sendo feitas contra ele, ou que se defenda, não é, daquilo que está sendo investigado. Essa não é a finalidade do inquérito. A finalidade do inquérito é recolher aqueles elementos para que o titular da ação promova ou não a ação, não é? Essa é a finalidade principal e eu já te disse isso. Professora, a letra A vai me falar uma coisa interessante, tá? Vai me falar desses elementos informativos. Depois de 2008, o artigo 155 do Código de Processo Penal resolve essa pendenga, essa confusão, essa discussão sobre provas, sobre elementos de informação. E lá ficou definido assim, ó, o juiz tem a livre apreciação da prova, ele vai poder julgar conforme a sua íntima convicção, desde que ele fundamente a sua decisão, tendo em vista o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, certo? Mas ele não poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase do inquérito policial. Por quê? Porque estes elementos não passam por um filtro. Que filtro é esse, professora? É o filtro que a prova, quando é produzida, ela passa. A prova produzida na ação penal, ela passa por um filtro chamado contraditório. Tá? Um filtro chamado ampla defesa. Só que os elementos de informação que são produzidos no inquérito, eles não passam pelo contraditório e eles não passam pela ampla defesa. Logo, regra, cuidado, regra, o que eu produzo e o que eu busco no inquérito policial são elementos informativos. Agora, o próprio artigo 155 traz exceção. Ele fala assim, ó, excepcionalmente, eu posso ter a produção de provas no inquérito, que não é regra, excepcionalmente. Em se tratando, por exemplo, de uma busca e apreensão, que é uma prova cautelar. Em se tratando de uma prova antecipada, é possível que uma testemunha, ela esteja entre a vida e a morte no hospital e ela foi a única pessoa que viu o crime e o juiz ele não vai correr o risco de esperar essa pessoa morrer e de repente não tem outra testemunha. Então, eu antecipo essa prova, a prova antecipada e a prova pericial, que é a prova irrepetível, certo? Então, nessas hipóteses, nessas três hipóteses, eu posso antecipar a produção da prova no inquérito, que não é regra, é exceção. Agora, perceba, nem todo inquérito vai ter testemunha já morrendo para ouvir, né? Você concorda comigo? Nem todo inquérito vai ter busca e apreensão de arma, de pessoas, de objetos e tudo mais. E nem todo inquérito vai ter perícia a ser realizada, tá? Então, é por isso que essas três hipóteses de produção de prova na fase do inquérito policial, elas são uma exceção. Elas não são regra. A regra é a produção de elementos informativos. Então, a letra A, ela está certíssima, beleza? Nós estamos procurando a alternativa incorreta, tá? Letra B.
Os agentes, corta na tela, os agentes de polícia devem preservar durante o inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Corta para mim, por favor, Arthur. Filho, vê só. Aqui, quando nós analisamos a letra B, ela está correta. Primeiro por quê? Porque ela traz expressamente o texto do artigo 20 do Código de Processo Penal, tá? Esse artigo aqui, ele nos remete a uma característica muito importante do inquérito policial. Que característica é essa, professora? A característica do sigilo no inquérito policial. O inquérito policial, ele é sigiloso, certo? Então, ele vai ser marcado por essa característica que é o sigilo. Tá? Então, essa alternativa está certa, tendo em vista o artigo 20. Agora, eu quero que você lembre de um detalhe. Esse sigilo não vai atingir determinadas pessoas. Não vai atingir o juiz, não vai atingir o Ministério Público, tá? E quando eu falo de investigado e seu advogado, eu vou ter uma ressalva. A súmula vinculante de número 14 fala que o advogado, na defesa do seu cliente, vai ter acesso ao inquérito policial e às peças dele, desde que a diligência que ele, porventura, terá acesso já tenha sido concluída. Então, ele vai ter acesso ao inquérito policial? Sim. Tá? Porém, não vai ter acesso àquilo que estiver pendente de juntada, aquilo que estiver pendente de realização de diligência, ok? Então, lembre-se da súmula vinculante número 14. Ela é muito importante e ela cai muito em prova de polícia todas as vezes que nós conversamos sobre essa característica do inquérito, que é o sigilo. Então, a letra B, ela está certa, nós estamos procurando a errada. Vamos, então, para a letra C. Corta na tela, Arthur. O membro do Ministério Público pode dispensar o inquérito policial quando tiver elementos suficientes para promover, tá, a ação penal, ok? Então, o membro do Ministério Público poderá dispensar o inquérito policial quando ele tiver elementos suficientes para promover a ação penal. Corta para mim, por favor, Arthur. Vamos lá. Professora, nesse momento, nós estamos analisando as alternativas, né, aqui que a banca trouxe para a gente. A letra C, ela também está certa. Por quê? Porque o inquérito policial, ele não é obrigatório, não é? Se o delegado de polícia, tá, ele realiza diligências, né, para buscar elementos para promover a ação, e o titular da ação já tem esses elementos, logo, ele é dispensável. Essa é uma das características do inquérito policial. O inquérito policial, além de sigiloso, além de discricionário, além de inquisitivo ou inquisitório, ele será dispensável. Ele não é peça obrigatória para a propositura da ação, ok? Isso é o que dispõe, turma, o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Isso é o que dispõe o Código de Processo Penal. A autoridade, né, ministerial, ou seja, o Ministério Público, o titular da ação penal, pode dispensar o inquérito policial, ok? Tem no 27, no 12, no artigo 39, parágrafo 5º. Todas essas disposições vai falar da dispensabilidade do inquérito policial, tá? Então, vamos então agora analisar a letra D e a letra E. Né? Todas essas que nós analisamos estão certas. Estamos procurando a que está incorreta. Letra D, corta na tela, Arthur, por favor. A autoridade policial pode arquivar o inquérito policial que foi instaurado para apurar a prática de crime, quando não há indícios de autoria. Corta para mim, Arthur. Filho, vê só. O inquérito policial, ele é indisponível para o delegado e para o Ministério Público. Nem pode o delegado, nem pode o Ministério Público arquivar o inquérito policial. Só quem arquiva é o juiz. Só quem promove, só quem pede o arquivamento é o Ministério Público. Então, para o delegado de polícia, o inquérito policial, ele é indisponível. Daí nós falarmos dessa característica da indisponibilidade do inquérito policial no artigo 17. Tá certo? Vamos então para a letra E, que, óbvio, a letra D,
é a nossa alternativa, porque ela está incorreta, né? Vamos ver então a letra E, ok? Corta na tela, E de Stefânia, por favor. O inquérito policial é inquisitivo na medida em que a autoridade policial preside o inquérito e pode deferir diligências requeridas pelo indiciado. Então vamos lá. Professora, corta para mim, Arthur. Professora, veja só. A senhora já disse que o inquérito policial ele é discricionário, ele é sigiloso, ele é indisponível. E a senhora também já chegou a falar que ele era inquisitivo ou inquisitório. Pois é, ser inquisitivo ou inquisitório, eu já disse para você, significa que a autoridade policial, tá? Ele vai conduzir o inquérito e tudo vai se concentrar nele, tá? Ele vai conduzir com discricionariedade, podendo indeferir aquilo que for pedido, porque ele vai dirigir o inquérito com discricionariedade. Além dessa discricionariedade, dizer que ele é inquisitivo ou inquisitório significa dizer que eu não vou utilizar o contraditório, nem vou utilizar a ampla defesa. Isso é verdade. Só que eu não vou utilizar contraditório, tá? O inquérito policial ele não é contraditório, regra. Nós temos uma exceção para o contraditório no inquérito. Quando eu for expulsar estrangeiro do nosso país, eu vou, então, permitir que ele realize o contraditório na fase do inquérito policial. Porque assim faz previsão o Estatuto do Estrangeiro. E aí vai vigorar, óbvio, que o princípio da especialidade. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Essa é a única exceção. Fora ela, eu não vou jamais dizer que há contraditório no inquérito policial, porque não há. Só há contraditório quando eu estou diante da expulsão de estrangeiro do nosso país, porque houve uma previsão expressa no Estatuto do Estrangeiro. Beleza? Então, achamos a nossa alternativa correta, que é a letra. Aliás, achamos a nossa alternativa incorreta, não é? Que é a letra D de dado, tá bom? Vamos então para a nossa próxima alternativa, que vai nos trazer a seguinte redação. Ó, acerca do inquérito policial, o IP assinale a alternativa correta. Então, a banca me pede a alternativa correta. Você tem que ter cuidado, por quê? Porque na questão anterior, nós tentamos buscar, aliás, fomos buscar, a alternativa incorreta, não é? Então, vamos lá. Letra A. É peça, o inquérito policial é peça indispensável à propositura da ação penal. Bom, professora, indispensável não é, porque a senhora acabou de falar na questão anterior que o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial se ele tiver os elementos que ele precisa, ok? Então, a letra A, ela está equivocada, justamente porque nós conversamos sobre isso há poucos minutos atrás, né? Vamos então para a letra B. Os vícios existentes no inquérito policial acarretam nulidade no processo subsequente. Corta para mim, por favor, para a gente conversar sobre isso, tá? Vamos lá. Professora, em primeiro lugar, o que é que são vícios, tá? Veja, o inquérito policial, conforme eu já disse para você, é um procedimento de caráter informativo, né? Nele, eu não tenho contraditório, não tem uma ampla defesa, ele vai servir para buscar elementos que vão me demonstrar a autoria, materialidade, né, daquela conduta que tenha sido praticada pelo agente, certo? Bom, se já existirem, né, elementos, tá, que demonstrem no decorrer da colheita desses elementos, tá, algum vício, alguma coisa que na sua produção, né, não tenha sido demonstrado conforme o legislador estabeleceu, entenda, faça duas distinções. A primeira coisa, os vícios não são capazes de gerar nulidade no processo. Tá certo essa afirmação, tá? A questão diz que sim, que ele vai gerar. Então, a questão está errada, porque os vícios não geram de forma nenhuma, tá? Nenhuma nulidade no inquérito, no processo, no futuro processo.
Mas perceba que eu posso ter nesse inquérito a produção de uma prova ilícita, que isso não é a regra, isso é a exceção. Se eu tenho produção de prova ilícita, obviamente que essa prova ilícita vai ser desentranhada, né? Então lembra dessa exceção, que não é a regra, é a exceção, certo? Então, no que diz respeito a essa afirmação, a questão ela estaria errada. Por quê? Porque os vícios produzidos na fase do inquérito, você tratar o inquérito de um procedimento de natureza relativa, eu não vou dizer que ele vai gerar nenhuma nulidade na futura ação penal, certo? Bom, letra C. Corta na tela. No inquérito, devem ser observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Filha, vê só. Eu disse que no inquérito, regra, não tem contraditório, não tem ampla defesa. E aí ele continua, sendo indispensável a assistência do advogado ao indiciado, tá? A questão, ela faz uma viagem total. A letra C, ela está completamente fora da casinha, ela está completamente equivocada, não é? Ela não merece, tá, nenhuma observação mais aprofundada. Nós sabemos que não há contraditório, não há ampla defesa e que não há obrigatoriedade à presença de um advogado, certo? Bom, vamos ainda analisar a letra D, tá? Arquivado o inquérito por falta de provas, a autoridade policial poderá, enquanto não se extinguir a punibilidade pela prescrição, proceder a novas pesquisas e diligências, desde que surjam novas provas. Corta para mim, por favor, Arthur. Querido, vamos lá. No que diz respeito à letra D, nós vamos tocar num ponto muito importante para o seu concurso, que é o arquivamento do inquérito policial. Veja, o arquivamento do inquérito policial, tá? É um tema que certamente, olha, com toda certeza, vai estar na sua prova. Ah, professora, é verdade? É. O arquivamento do inquérito policial, eu vou encontrar lá no artigo 18, certo? E vou correlacionar essa ideia que tem no artigo 18 com a súmula que trata sobre o assunto, certo? A súmula 524. Perceba que, mesmo que arquivado o inquérito policial, a autoridade do delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial, poderá, tá, continuar investigando, poderá realizar diligências, tá, para buscar elementos, né, possíveis elementos que surjam, certo? O arquivamento desse inquérito não é uma limitação para que a polícia continue exercendo sua atividade investigatória acerca daquele crime, ok? Bom, mas você lembra, né, que a questão acabou de dizer que, tá, há exatamente, né, uma limitação no que diz respeito à extinção da punibilidade, certo? Em se tratando da extinção da punibilidade, quando se estiver extinta a punibilidade, em razão da prescrição, eu não vou poder continuar investigando porque não tem mais sentido, até porque o Estado não vai mais poder punir, tá? Então a questão, ela está correta quando ela cita isto, certo? A pergunta é, se o delegado pode continuar investigando, tá, na busca de novas provas, desde que não tenha ocorrido a extinção da punibilidade, por exemplo, a prescrição, certo? É possível, professora, o desarquivamento desse inquérito policial, desde que o delegado consiga encontrar novas provas? Sim, é possível o desarquivamento. Essa é a regra. Você responde assim, sim, desde que tenha surgido novas provas. É o que dispõe a súmula do STF sobre o assunto. Então, é possível desarquivar o inquérito policial mediante o surgimento de novas provas que fora arquivado pelo juiz a pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Ok? É essa a disposição da súmula. Aí surge uma segunda pergunta, né? Professora, é sempre que eu vou poder desarquivar? Aí você vai me responder, não. Nem sempre eu vou poder desarquivar. A jurisprudência e a doutrina apontam duas hipóteses quando eu não vou poder desarquivar.
Quando o Ministério Público pede para arquivar o inquérito porque ele reconhece, por exemplo, que a causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, eu não vou poder desarquivar esse inquérito ainda que surjam novas provas, né? Professora, o fato é atípico e o Ministério Público, ele fala que quer o arquivamento porque o fato é atípico. Sendo assim, eu não vou poder desarquivar mediante novas provas. Por quê? Porque essa decisão de cunho administrativo que decidiu pelo arquivamento, ela, o quê? Ela vai fazer coisa julgada material. Ok? Mas eu vou te explicar o que é coisa julgada material, o que é coisa julgada formal, na nossa próxima aula. Nós ainda vamos falar sobre arquivamento, mais à frente um pouquinho, né? E eu vou chegar a conversar contigo de novo sobre arquivamento de uma forma mais profunda. Por ora, o nosso gabarito é a letra D, né? Por quê? Porque há uma previsão no artigo 18 que o delegado pode continuar investigando. Mediante o surgimento de novas provas, eu vou ter, então, o desarquivamento desse inquérito policial. Ok? Bom, queridos, vamos encerrar essa nossa aula e vamos, então, partir para a nossa próxima aula. Ok? Clica aí na nossa próxima aula, nós vamos dar seguimento à resolução das questões.